Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui estreando a live. A gente não tem experiência nisso, hein, galera? Bom, vou esperar chegar mais um pouquinho. Esperar o pessoal chegar. Ah, já tem gente chegando aí. Que bacana. Dá um celular desse pra eu poder acompanhar aqui. Isso, mais fácil. Vou acompanhar aqui, o pessoal chegando na live. A Paty chegou, a Amanda. Ah, que bacana. A Marilena Cavinaghi. Juliana, A Juliana Crivelli. bacana. A Juliana sempre nos acompanha. Obrigada, Ju. Felipe Fazini, a Bribonde, a Dani Fazini. Ai, gente, que gostoso, viu? Vamos ver, já o Lori vai estar aqui com a gente. Vamos lá. Esperar um pouquinho. A Mariane. Gente, a nossa primeira, a nossa estreia, entendeu? A gente até se arrumou pra isso. Por isso que a gente vai numa festa, né? Mas é assim, vida de estreante, né? Depois a gente vai se acostumar, não vamos ficar craque nesse negócio. Mas é gostoso, né? A gente levar conteúdo e a gente poder compartilhar um pouquinho, né? Do que a gente sabe, do que a gente gosta, né? Com quem a gente gosta. Esse é o nosso intuito. Ó, a turma tá chegando aí. Então a gente já podia começar, né, Rô? Vamos lá? Vamos lá. Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou a Roberta Lepe, arquiteta. E aqui comigo também a minha sócia, a Luciane Gimenez, tá? A gente queria esclarecer o não uso de máscara. Eu e a Luciane, nós somos sócias de um escritório. Nós trabalhamos juntas. Nós moramos no mesmo condomínio, somos vizinhas. Ela na família dela e eu aqui na minha, mas a gente acaba convivendo diariamente, então a gente optou por fazer a live juntas e não usar a máscara porque a gente está trabalhando com home office também, né? Primeiro quero agradecer o grupo das arquitetas empreendedoras, tá? Eu sou a Roberta Lepe, aqui a Luciane Gomes, temos a Daniele Fazini, a Juliana Costa, a Patrícia Sayon e a Lígia Corda. O intuito desse grupo é levar conhecimento aos nossos parceiros de profissão, pois nós sentimos a necessidade de eventos voltados à arquitetura aqui na região. E também realizamos projetos paralelos ao escritório de cada um. Então nós iniciamos as lives com essa mesma finalidade, de levar conhecimento para cada um. Tá? Peço desculpas por qualquer falha, somos estreantes em lives, tá? E o tema de hoje é design emocional. O que é, onde usamos, para que serve, e todas essas e outras dúvidas podem ser respondidas pelo arquiteto Lori Crise. Vamos convidar então? Esperando o Lori chegar. Lori! Olá, meninas! Boa noite, tudo bem? Abração saudoso aí para vocês. Abraço! Lori, eu, Luciane e Roberta, a gente está muito agradecida, viu? Por você dar esse pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, né? E compartilhar esse conhecimento. A gente está muito grata. O prazer é todo meu, morrendo de saudade de vocês. O encontro que eu tive aí em São José do Rio Preto com vocês foi algo assim fantástico. Guardo de fato aqui no coração. Prazer imenso em estar aqui com vocês. Um abração a todas as pessoas que estão aí participando conosco. Eu sei o quanto é incrível o trabalho que vocês fazem de levar conhecimento para os colegas, uma coisa de doação mesmo, justamente no mercado, né, que de modo geral nos vemos, ou alguns se veem como concorrentes, e na verdade vocês estão fazendo exatamente o contrário, vocês estão entregando tudo que vocês têm para entregar. Então, assim, ó, de coração estou aqui, chamem quantas vezes quiserem, estarei sempre. Obrigada por nos acompanhar, por participar da nossa evolução enquanto arquitetas empreendedoras, por estar sempre com a gente. Muito obrigada, viu, Lori? E, Lori, esse tema, eu confesso a você que, assim, todo mundo quer saber, né? O que é esse negócio, arquitetura emocional, design emocional, como que a gente pode usar, onde aplicar, né? Então, assim, tá todo mundo muito curioso, né? E você sabe, Lori, que o nosso público hoje não são apenas arquitetos, né? Porque aqui hoje estão os nossos convidados pessoais,
estão também as pessoas da nossa família, os nossos amigos, os nossos clientes, né? Então, assim, muita gente que vai estar acompanhando a live hoje não é arquiteto. Então, assim, né? Vamos tentar fazer algo, né? Para ser um negócio bacana, leve, né? Não muito técnico, né? Para não cansar também o pessoal, né? E esse tema, eu confesso para você que, assim, todo mundo quer saber do que se trata, o que é. Então, assim, a bola é sua, porque assim, a gente não tem muito entendimento nesse assunto. Nós não dominamos. Então, a gente queria que você desse assim, uma pincelada, né, no que é. E depois a gente vai conversando, né? Depois vão surgindo as perguntas também. E vamos lá, vamos começar o bate-bola e vamos deixar rolar. Não é isso? Perfeito, vamos lá. Sim, pode falar, Roberto. Eu queria que antes você desse um resuminho da sua carreira, para quem não te conhece, está conhecendo melhor. Nós, assim, admiramos demais o seu trabalho e a gente queria que você passasse um pouco do que você faz, do seu trabalho, a sua experiência. Perfeito, vamos lá. Perfeito, muito obrigado, meninas. Bom, então meu nome é Lori Kriesel, eu sou arquiteto. Esse ano completando aí 20 anos de profissão, mas não vamos fazer contas, vamos ficar só com esse número por enquanto, né? 20 anos de profissão. E nesses 20 anos, sempre tive ligado ao mercado, através da atuação no mercado, na arquitetura, no design, na iluminação. Sempre tive com um braço no ensino, né? Então eu sempre tive muito ligado à graduação, mas principalmente a pós-graduações. E lá atrás, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu tive a oportunidade de passar uma temporada fora do país, onde eu tive algumas experiências em grandes e renomados escritórios mundiais aí da nossa área, e pude tomar contato com uma arquitetura diferente daquela que nós tínhamos no Brasil, que na época era chamada de arquitetura cognitiva. Uma arquitetura que era voltada, à época, para o usuário, né? Como que a gente projeta pensando no usuário e não pensando no espaço. Bom, isso evoluiu, isso cresceu muito. Desde lá eu comecei grandes pesquisas e sempre me dedicando a me aprimorar nisso, porque realmente foi uma coisa que me encantou. Apesar da arquitetura ser direcionada a isso, o design ser direcionado a isso, eu pude aprender muitas técnicas de como se fazer isso. Mais recentemente, com a grande proliferação de conhecimentos da neurociência aplicada a diversas áreas, e chegando também na arquitetura, no design, na iluminação, aí a gente começou a trabalhar com alguns encorpamentos, e hoje se fala muito em neuroarquitetura, neurodesign, neurolight, que vem tudo da mesma configuração. Então a minha experiência está toda embasada nisso, o selo que eu lancei está embasado nisso, o livro que vai sair em breve também, enfim, até a participação que eu tive com vocês aí na Linda São José do Rio Preto, foi em função de neuroarquitetura, conversando sobre algumas técnicas, enfim. E o design emocional, ele é uma das ferramentas que se utiliza dentro dessa grande composição. E eu fico muito feliz que a proposta de vocês seja exatamente essa coisa de desmantelar a parte técnica, porque até mesmo para nós que somos da área, quando a coisa é muito técnica, a gente fala, para aí, como é que é, o que é isso, né? Então a gente vai poder levar o caminho bem nessa linha. Uma apresentação rápida, Roberta, seria mais ou menos isso. Não, perfeito. Sobre perfeito. mim, né? Sobre mim. Perfeito. Lori, vamos falar de design emocional? Diga, perdão, minha Luciana. Não. É assim, só para a gente continuar o nosso bate-papo, é assim, ó, pelo que a gente andou pesquisando muito, conversando com muitas pessoas, de várias áreas, né, de vários segmentos, e a gente quer trazer esse conceito do design para a nossa atualidade, para o momento que a gente está vivendo, né? Porque fica mais fácil para todo mundo entender. E assim, pelo que eu entendi do assunto, né, mais ou menos, eu e a Roberta, a gente entende assim, que já tem vários arquitetos renomados, vários arquitetos que já sacaram, né, essa proposta e já estão aplicando em projetos, né, principalmente em projetos corporativos, né, esse conceito, né, de arquitetura e design emocional. Mas isso no corporativo. Isso é muito bem aceito no corporativo. Mas como hoje, esse mundo corporativo ele mudou um pouco de lado, né? Porque estamos trabalhando em home office, isso já é geral, né? E eu não sei até quando esse home office ele vai, né, até quando vai continuar. Então, como que nós, arquitetos, podemos auxiliar o nosso cliente, aquele amigo, aquela amiga que é psicóloga, que precisa adequar um cantinho da casa, ou, sei lá, aquela professora, que tem muitos professores agora, né? Eu preciso de um cenário legal para dar aula para os meus alunos. Então, assim, como que a gente pode aplicar esse conceito
na nossa casa, né? Que virou tudo hoje, né? Nossa casa virou escola, virou banco, virou loja, virou local de trabalho. Então, como que a gente aproveita, né, esse conceito para aplicar no home office e trazer um pouquinho lá do mundo corporativo? Vamos lá, então. Então, primeiro vamos entender o que é esse design emocional, né? O que é esse conceito. Esse é um conceito que ele chega para nós aproximadamente em 2003, com o lançamento de um livro do Donald Norman, que ele traz o título do livro como design emocional. E ele começa a abarcar tudo aquilo que envolve razão e emoção frente a um processo de uma tomada de decisão, a uma escolha. Justamente por isso ele é muito empregado na parte corporativa e muito na parte comercial. Mas a gente vive o design emocional no dia a dia. Quando você vai no supermercado e você precisa escolher entre duas maçãs, você está colocando várias cargas emotivas nessa escolha. Se aquela maçã é mais vermelha, ou se for da verde, se ela é mais verde, se ela é mais brilhosa, se ela, só de olhar para ela já dá vontade de morder, isso é design emocional. Veja que a gente está falando de uma coisa simples, da escolha de uma maçã, e as vontades que eu tenho. Nossa, eu vou levar. E o design emocional, ele nunca, na verdade, nesse mundo que a gente trabalha com a neurociência aplicada a diversas áreas, a gente nunca consegue falar de uma coisa só. A gente tem muita relação com isso, com um outro parâmetro que ele não é do design emocional, mas ele se liga ao design emocional, que são as nossas memórias afetivas. As nossas memórias afetivas é quando nós temos uma determinada lembrança, uma determinada memória, que me leva a uma sensação de afeto e, por consequência, a uma sensação comportamental. Então, por exemplo, eu posso estar... Vamos voltar ao supermercado. Estou tentando pegar uma coisa bem do dia a dia, como você falou, para a gente sair do universo mais complexo. A gente está lá no supermercado e aí a gente vê uma maçã linda. E você pode imediatamente não pensar em morder aquela maçã, mas em levar para o seu filho. Gente, eu vou levar essa maçã para o meu filho. Olha que maçã linda. Isso é porque a gente está fazendo uma relação emocional com um dado objeto, nesse caso a maçã, ele é externo a nós, mas ele também pode me remontar a memórias afetivas, que eu posso ter isso em relação às espacialidades, como eu posso ter isso em relação à pessoa. Nas espacialidades, nós podemos, enquanto arquitetos, promover as pessoas à criação de memórias afetivas. No entanto, qualquer um de nós pode fazer isso, a qualquer momento. No projeto, a gente tem técnicas para fazer, mas levando para isso que você comentou, que nós estamos em casa, enfim. Vamos imaginar que a gente crie, por exemplo, um cenário na nossa casa. Vamos imaginar uma família que tenha filhos, né? Então, você cria um determinado cenário na sua casa. E quando eu falo de criar cenário, eu não estou dizendo que a gente tem que comprar nada. É simplesmente organizar o que nós temos. E aí, por exemplo, nós delimitamos com a criança assim, olha, você vai sentar nessa mesa e você vai fazer o dever de casa, você vai acompanhar tudo que a escola está mandando. Então, esse aqui virou o cantinho do estudo. Quando essa criança vai brincar, muito provavelmente ela não quer brincar no cantinho do estudo. Porque aqui gera um design emocional. Esse espaço, essa espacialidade, ela me remonta ao estudo. Ela não me remonta à brincadeira, à diversão, à descontração. Então, muito provavelmente, a criança, na hora de brincar, ela vai querer brincar em um outro local, e não aqui. Bem como, se ela estiver naquele momento que ela não quer estudar, mas o pai ou a mãe sabe que está na agenda diária dela, que aquele momento é o momento de estudo, porque a gente vai ter que criar uma certa tipologia de organização com essa criança, às vezes, só de olhar para aquele cantinho do estudo, ela já fica irritada. Isso é um exemplo de design emocional. Só que aqui a gente está falando de design emocional junto com memória afetiva. E essa memória afetiva ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando a gente traça isso dentro de um âmbito comercial, por exemplo, que é onde a gente mais usa o design emocional, a gente começa a trabalhar com várias questões que têm a ver com o âmago das pessoas. Então, a gente tem alguns níveis dentro desse design emocional. A gente tem, por exemplo, um nível visceral. O nível visceral é aquele que acomete você de uma forma X, pensando em um ambiente comercial. Quando você vê um produto, você mal raciocina, você o quer. Você não sabe muito bem porquê, mas você quer. Você quer aquilo. Então, é algo que transpõe qualquer movimento racional seu. Depois, você até pode avaliar que aquilo efetivamente não era tão importante. Quantos de nós já compramos coisas que quase não usamos? Esses movimentos...
Calma que é natural, calma que é natural. Esse é um movimento que a gente chama de um nível visceral, você simplesmente se entrega àquilo. A partir do visceral, a gente começa a entrar em outros níveis, que vem um pouquinho mais de raciocínio junto. A gente tem um nível chamado nível comportamental, que é quando eu estou avaliando um produto, não pelo produto, mas por comportamentos que eu possa ter com ele. Então, por exemplo, vou tentar pegar coisas bem cotidianas, né? Você vê uma determinada roupa, que aquela roupa, talvez no seu dia a dia, ela não seja tão o seu estilo, mas se você pensar em uma balada, e aí se a gente pegar um público mais jovem, nossa, essa blusa, essa calça vai ficar fantástico na balada. Eu não estou avaliando o produto, eu estou avaliando o produto frente a um comportamento meu, onde eu utilizaria ele, isso aqui é legal para uma balada, ou se eu vejo uma... o que faz, por exemplo, se comprar camiseta de time de futebol, então você está alinhando isso com um determinado comportamento. E a gente tem um outro nível, que aí a gente já começa a racionalizar mais, que é o nível do racional mesmo, que é onde você que se chama de nível reflexivo, que é onde você faz uma reflexão. Você já analisa um pouco do produto, mas você também enxerga o produto na sua personalidade. Nossa, realmente, entre essas duas blusas, essa aqui é muito mais a minha cara do que essa, né? Então, às vezes, você não precisa comprar aquela blusa, mas como você identifica a sua personalidade nela, aí você faz a aquisição do produto por uma avaliação reflexiva. Então, o design emocional ele está sempre voltado a quando eu pondero razão com emoção. E aí isso nós podemos criar isso propositadamente nos espaços, sempre deixando bem claro que isso existe um porquê eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo. Às vezes o que funciona para o Lori pode não funcionar para a Luciane, pode não funcionar para a Roberta, porque nós temos que determinar dentro desse nível uma persona. Quando a gente fala de persona, a quem a gente vai entregar um produto, normalmente a gente pensa num projeto mais corporativo, um comercial, mas no residencial a gente faz muito isso também, porque a gente investiga aquela família, a gente projeta o quarto para aquele adolescente, o dormitório daquele casal, você tem as personas muito claras, né? E hoje, nesse momento de confinamento compulsório, nós estamos sendo obrigados a ficar em casa, muitas pessoas estão percebendo que a casa que elas moram efetivamente não é delas. Muitas pessoas estão perdendo a sua identidade diante do imóvel que mora, porque antes da pandemia, como que nós projetávamos casas? Nós projetávamos uma casa pensando especificamente na pessoalidade, mais nos dormitórios, e uma coisa um pouco mais geral, quase que sem tanta personalidade, para os ambientes mais sociais, onde se recebem pessoas, enfim, e as casas assim eram utilizadas, né? Todos nós saíamos pela manhã bem cedinho e voltávamos somente à noite. A gente usava basicamente dormitório e cozinha. Hoje a gente está tendo que usar cada canto possível dentro da casa para poder ter... Está trombando com o filho. É muito conflito de pessoas, né? De tudo. Exatamente isso. Então a gente percebe que no pós-pandemia a gente vai perceber muito que, de um modo geral, de todas as formas, as demandas de projeto vão mudar bastante, porque as pessoas estão percebendo que as casas não estão funcionando tão bem para elas quando elas estão de fato lá dentro. Quando elas ficavam pouco tempo lá dentro, era legal, era tranquilo, ela atendia aquela demanda. Hoje as demandas são muito mais emocionais, muito mais comportamentais, né? Mais uma vez, repito, isso fica mais aparente em famílias que têm criança ou que têm adolescente, porque você precisa fazer essa composição espacial, precisa ter essa apropriação, então se não há identidade, os espaços também não são tão utilizados. Então, de um modo direto ou indireto, a gente acaba criando esse design emocional. Esse design emocional ele tem muito a ver também como nós nos apropriamos desse espaço, né? Então, vamos imaginar que na casa de qualquer um de nós, eu, uma de vocês duas, ou qualquer um que esteja aqui conosco, vi aqui o Dr. Farão, só deixa eu mandar um abraço pro Farão. Farão, tô sentindo o cheirinho. O Farão tá meninas, vou deixar registrado aqui em público, o Farão tá me devendo um pão, tá? Ele já me prometeu um pão, eu só quero ver esse pão. Farão? Perfeito. Então, assim, o design emocional, a gente vai trabalhar com ele no comportamento, ele pode ser gerado.
E a gente faz isso o tempo inteiro. Quando na nossa casa a gente escolhe, por exemplo, quando a gente vai assistir uma série, quando a gente vai assistir um filme, um programa preferido de TV, eu gosto de ficar naquele cantinho do sofá. Então, aquele cantinho do sofá, ele sempre me remete a uma sensação de entretenimento. É mais ou menos assim. Me jogo naquele canto do sofá, independente do momento, e percebo assim, agora eu vou relaxar. Porque eu tenho um design emocional que tem a ver com comportamento e está aliado ao que a gente comentou antes, que são as nossas questões emotivas, né? As nossas memórias afetivas. Então, a minha memória afetiva é esse canto, eu posso me entregar, desliguei e acabou, né? Então, o design emocional, ele pode ser criado também. Então, assim como a gente senta a criança naquele espaço para que ela estude, a gente está criando nela um design emocional, que é aquele espaço de leitura ou de estudo, que em algum momento ela pode julgar positivo, em outro ela pode julgar não tão positivo assim. Então, são todos esses movimentos, eles acontecem de uma forma prevista, muito prevista em um design comercial, porque a gente vai falar do posicionamento da marca, a gente vai falar de branding, a gente vai falar de todas as questões de identidade visual, então a gente está indo bem para aquela criação da persona, do arquétipo, quem vai usar, mas eu consigo fazer isso em outros espaços, em outras restrições espaciais. E aí a gente consegue fazer uma deliberação de que isso aconteça. Porque aquela escolha da maçã no supermercado é design emocional, né? É o formato da maçã, é a cor daquela maçã, é o brilho daquela maçã, são vários elementos que compõem o design da maçã que me convidam ou não. Aí eu pego uma outra maçã que ela está um pouquinho machucadinha, né? Ela tem uma partezinha roxa. Isso faz parte do design dela e emocionalmente eu prefiro a brilhosa do que tem uma parte roxinha. Então, se a gente for traduzir isso para o nosso cotidiano, o tempo inteiro nós estamos fazendo movimentações com o mundo externo por uma questão de design emocional. Isso na neuroarquitetura está ligado com um campo muito específico do nosso cérebro, que é o campo da ínsula, porque é ali que a gente desenvolve maior ou menor empatia com alguma coisa, né? Se eu vou me relacionar melhor ou não tão bem com algo ou com alguma pessoa. Quantos de nós já não encontramos pessoas, como por exemplo, estive em São José do Rio Preto e encontrei vocês, de pronto já foi assim, a gente se abraçou, dava risada, fomos fazer um lanche juntos, ficamos horas conversando, extremamente bem recebido. E quantas vezes, infelizmente, às vezes a gente encontra uma pessoa e só de olhar para ela já fica, o santo não bateu, né? Não é que tenha a ver com o design da pessoa, mas de certa forma você está fazendo uma avaliação por algo que você está vendo. Uma pessoa que você nunca viu, que você nunca conversou. Então nós estamos o tempo, ou às vezes essa pessoa simplesmente lembra a você uma pessoa que você não gostou de ter conhecido, teve uma experiência não tão saudável. Então todos esses momentos eles estão envolvidos com isso. E o design emocional não precisa vir só de fora para dentro, ele pode vir de dentro para fora. Vamos imaginar que agora não podemos, mas na época que nós podíamos viajar, né? Vamos imaginar que algum de nós programou uma viagem e quando nós estamos chegando naquele destino, naquilo que nós nos propusemos, a gente tem um atrito, uma briga conjugal, a gente recebe uma notícia ruim, alguma coisa que nos faz mal. A gente já não consegue colocar uma emoção positiva naquele lugar. E quando alguém nos fala daquele lugar, a gente lembra assim, nossa, para mim não foi legal ter ido lá. A cidade pode ser encantadora, tudo lá pode ser fantástico, as pessoas podem ser extremamente receptivas, mas você não guarda uma memória afetiva saudável daquilo. Então pode ser também de dentro para fora. Nossa, a cidade X é linda. Porque você tem um movimento guardado, né, que remonta a isso, aquela espacialidade ou aquela localidade. Mas enfim, vocês viram que eu abro a boca e vou embora, né? Fiquem à vontade para me cortar e fazer perguntas. Até Imagina, uma gentileza a vocês. Até quero pedir uma gentileza a vocês, como eu fico falando e olhando para vocês para eu poder dar pessoalidade, caso tenha passado alguma pergunta aqui que eu não tenha respondido, fiquem à vontade para me ajudar daí. E também fiquem muito à vontade as pessoas que estão aqui conosco. Depois é só entrar lá no perfil, @lori.crisel, e mandar um direct e respondo com o maior prazer do mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. Nós vamos deixar a live salva também. Perfeito, perfeito.
Vocês disseram que tinham recebido algumas perguntas, e fiquem à vontade para lançar, até porque se você largar eu vou embora, passo a noite. Posso fazer a primeira? À vontade. Ó, às vezes você já até respondeu, mas eu vou fazer porque está aqui na relação do pessoal, tá? Lori, você concorda que o poder da arquitetura emocional está diretamente relacionado às sensações refletidas pelo ambiente? 100%. Vamos pegar algumas coisas assim. Ó. Existe uma teoria. Eu vou ter que fazer um bracinho técnico, mas eu já explico no linguajar bem tranquilo. Existe uma teoria chamada teoria de Eichmann, inclusive é a grande proposição do meu livro, que na tradução seria a teoria da empatia. Como que nós desenvolvemos empatia com os espaços? E aí o que o colega ou a colega perguntou faz total sentido. E aí eu vou dar um exemplo que fica muito claro para nós. Vamos imaginar que a gente fique entre um determinado espaço, um determinado ambiente. Isso pode ser um restaurante, pode ser um hotel, enfim. Vamos tentar imaginar que a gente chegou nesse espaço e esse espaço, assim, ele é muito amplo e ele tem um pé direito muito alto. Isso me dá uma sensação de amplitude, eu me sinto bem dentro desse espaço. E eu estou, por enquanto, avaliando só a proporção. Eu não estou avaliando mais nada. Mas se eu entrar em um outro espaço onde ele é muito amplo, mas o pé direito é muito baixo, eu fico com a sensação que ele vai me apertar. Racionalmente, eu sei que o teto não vai descer e me apertar, mas eu fico com aquela sensação ruim. Aquilo me causa um certo desconforto sensorial. E aí eu passo a fazer designações de que um determinado espaço eu gosto, porque ele me traz uma sensação de amplitude, e um outro espaço eu não gosto, porque ele me dá uma sensação de confinamento. Só que nesse caso aqui está muito explícito, porque eu consigo avaliar, por exemplo, a questão das proporcionalidades. Mas às vezes nós nos deparamos com determinados espaços que, como o meu olho ele não está preparado para ler esse espaço de uma forma cognitiva, eu apenas percebo, mas eu não sei por que eu percebo. Quantas vezes nós já chegamos, eu, vocês, todos nós, já chegamos em um determinado ambiente, não importa qual, e a gente fica com uma sensação assim, nossa, tem alguma coisa estranha aqui. Mas o que é? Não sei o que é, mas tem alguma coisa que me incomoda. Mas o que incomoda você? Não sei muito bem, mas me incomoda. Quando a gente começa a ter a condicionante de entender esses processos, que é o que muito bem a neuroarquitetura faz, a gente começa a entender o que incomoda as pessoas. Mas olha que engraçado. O meu olho não é capaz de identificar o que me incomoda, mas o meu cérebro sente, incomoda. Então, essas questões, como o colega ou a colega trouxe na pergunta, se essa questão emocional das impressões que eu tenho no espaço me afetam diretamente. Não é à toa que estamos em uma época que nunca se falou tanto de promover experiências aos usuários, né? Nunca se falou tanto de experiências como a gente fala agora, né? E é justamente isso que o trabalho com espacialidade faz. A gente tentar ao máximo trazer experiências positivas e saudáveis aos usuários desse espaço, né? Principalmente em meios que a gente precisa de um resultado, como o corporativo, que a gente precisa de produtividade, como o comercial, que a gente precisa que as pessoas tenham um vínculo com os produtos. Então, são situações que são remontadas a nós, boa parte disso pelo espaço. Obviamente que outras coisas irão se agregar. E aí entra a questão sensorial, que também está dentro da pergunta da colega, ou do colega. Quando a gente fala da questão sensorial, a gente está falando dos 5 sentidos mesmo, né? A visão, o tato, o olfato, o paladar, a audição, os 5 sentidos. Isso nos remonta. Então, a gente pode perceber que em ambientes que são programados para isso, eu vou ter muito artifício visual, porque é um dos principais campos sensoriais que a gente trabalha, mas outros acontecem também. Então, por exemplo, eu chego no escritório de vocês são sócios. Eu chego no escritório de vocês e aí, de repente, eu me deparo com uma musiquinha ambiente. Essa música ela não é isolada do espaço. Muito provavelmente vocês escolheram uma playlist a qual ela traduz a personalidade de vocês. Então, quando eu chego e eu ouço essa música, eu já entendo, nossa, que legal a vibe aqui das meninas, enfim. E isso já me põe dentro do que a gente chama de mood. Eu já fico dentro
né, dessa atmosfera do espaço de vocês. Vocês podem colocar, por exemplo, um odor específico. O escritório tem um cheirinho X, né? E aí quando eu chego, nossa, que cheirinho gostoso. Quantos de nós já não comprou o cheirinho de uma determinada marca que eu não vou citar qual? Não é? A gente não quer aí, fazer às vezes, exatamente isso. Mas assim, mas todo mundo aqui já deve ter comprado o cheirinho daquela marca, né? E quando a gente vê, agora a gente não pode mais. Agora a gente não pode mais, mas na época que nós frequentávamos shoppings, às vezes a gente nem tinha visto aquela marca ainda, ou a loja da marca, e a gente já estava sentindo o cheirinho da loja, né? Aí volta de novo aquela questão que eu falava da memória afetiva, né? O cheirinho me remonta àquele espaço. Então isso que o colega ou a colega trouxe, realmente é extremamente pertinente. Todas as impressões que eu faço a esse espaço com as sensorialidades me traduzem em como eu vou ter uma maior ou uma menor empatia com ele. Lori, eu falo muito, né, meninas? Me cortem aí. Ó, tem mais uma perguntinha, pode ser? Não, não seria, a Marlene está perguntando assim, não seria uma percepção? Com certeza, é uma percepção. E essas percepções, elas são muitas vezes produzidas para que gere em nós um determinado movimento comportamental no espaço. Até para poder... perdão, Marlene, não é? Você comentou, só para não falar o nome equivocado da pessoa que perguntou. É Marlene? Marlene. Tá. Então, assim, Marlene, nós, enquanto humanos, a gente se apropria do mundo através de 3 grandes campos. A gente tem um campo chamado de sensorial, e é o campo que lida com as emoções. A gente tem um campo chamado de cognitivo, que é aquele campo que traduz as experiências que eu tive ao longo da minha vida em conhecimento. E eu tenho um terceiro campo, que é o campo comportamental. Esses 3 campos, eles estão sempre jogando juntos. Então, eu tenho, quando eu passo por uma determinada sensação, por uma determinada emoção, o meu campo cognitivo, ele traduz isso, e essa tradução, de acordo com o momento de vida, me remonta a um comportamento. É assim que a gente consegue fazer com que as pessoas se apropriem dos espaços do modo que nós programamos esse espaço. De novo, vamos reduzir a escala para ficar uma coisa bem palpável. Existe uma técnica, vou dar o nome de 2 técnicas, mas depois a gente vai entender isso bem facilzinho. Na neuroarquitetura, a gente usa uma técnica chamada priming e uma chamada framing. A priming é quando a gente está imprimindo à pessoa uma determinada percepção, e o framing é quando nós estamos enquadrando a pessoa em uma determinada situação. Agora vamos levar isso para o dia a dia. Vamos imaginar aí que a Luciane, que a Roberta estão lá no escritório, e não podemos hoje, mas vamos supor que pudéssemos, e elas vão fazer uma pequena recepção. Vão chamar os clientes, vão chamar os amigos, vão fazer um happy hour ali, dar uma movimentada no escritório, dar uma descontraída no espaço. E aí a Luciane e a Roberta separam uma parte do escritório, e nessa parte elas colocam as comidinhas, colocam bebida, deixam uma musiquinha. E quando as pessoas chegam, ninguém precisa dizer para mim, é ali que você vai ser recebido. Por todas as sensações que o espaço me delimita, a comida está ali, a bebida está ali, a música está ali, é ali que eu vou me direcionar. Então, vocês acabaram de usar uma técnica chamada priming, onde você imprime a pessoa a que comportamento ela vai se destinar, e uma técnica chamada framing, onde você enquadra a pessoa, nesse caso, no uso do espaço. Olha, é aqui que nós vamos ficar conformados. Jamais vocês diriam assim, você não pode ir até tal lugar do escritório. Mas como lá esse espaço não está preparado e aqui está preparado, tendencialmente as pessoas ficam aqui. E isso está diretamente ligado, como disse a Marlene, às questões da percepção. E essa percepção me remonta ao comportamento. Então, o meu campo sensorial é traduzido pelo cognitivo e vai para o comportamental. Por favor, Lu. Uma observação, assim, que acontece no nosso cotidiano lá no nosso escritório, né? Então, a gente tem percebido que, assim, várias pessoas voltam no escritório para tomar o nosso café. Embora a gente faça um café muito ruim, mas é a forma que a gente recebe, que a gente trata, sabe? É o carinho. Então, assim, a gente tem percebido isso, né? Eu e a Roberta, a gente já está junto há muitos anos,
que aquele cliente, ele vai, ele volta, ele traz o primo, ele traz o tio, ele traz o irmão, e assim a gente vai trabalhando assim para a família inteira, né? Mas sempre fica aquele cafezinho da Lu e da Rô que elas não sabem fazer, mas sempre tem. E isso é muito bacana, porque assim, eu acho que a gente tem que tratar todo mundo igual, todo mundo bem, né? Não importa, né, classe social, porque assim a gente faz projeto para todo mundo, né? E eu acho que a gente tem que aplicar assim, esses conceitos em todos os projetos. E de forma natural, o cliente não precisa nem saber que a gente está aplicando, não é mesmo? Mas ele vai sentir no dia mas ele vai exatamente. E você sabe, Lu, que puxando aí o que você acabou de comentar, na verdade vocês já estão fazendo design emocional através de uma do campo sensorial. Então eu já estou salivando pelo seu café. Olha a força do cafezinho de vocês. Então perfeito. Então essas situações, para você ver como a gente remonta. E aí quando você diz assim, ó, o nosso cliente não precisa nem saber, o mais engraçado disso é que depois que você entendeu os processos, você enquanto arquiteta, né, enquanto profissional que está se aprimorando nisso, depois que você entendeu os processos, depois que você compreendeu como que a coisa acontece, nem você percebe que está fazendo. É natural da sua produção que isso aconteça. Você naturalmente vai produzir daquela forma, porque para você é lógico aquele raciocínio ou aquela tipologia. Você não vai ficar racionalizando, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Vem de forma natural. Tá? Vamos lá, chegou mais uma aí? Bom, vamos ver se tem mais alguns comentários aqui. Rogério Fernandes Gaspar. Ele fala... Meu Deus. Para aí, não, a gente acha. Deixa eu falar um pouquinho desse cara aí, então. O Rogério Gaspar, agora fiquei tremendo aqui. O Rogério Gaspar é um grande amigo, é um mega profissional de São Paulo. O Rogério Gaspar, ele pesquisa muito a questão de neuroconsumer, que são as questões que envolvem o consumo através da neurociência. É um profissional, assim, exímio em tudo que faz. Depois, vale a pena a galera entrar lá no perfil dele, Rogério Fernandes Gaspar, se eu não me engano. E o Rogério, ele tem assim, ó... Fernandes Gaspar. Esse mesmo, é o cara. E é um profissional assim, se você pegar a vida profissional desse cara, nossa, é assim, é de você pedir autógrafo. É o cara, vale muito a pena conferir o trabalho dele lá. Sim. Vai. E olha, incrível ter pessoas tão importantes assim na nossa live hoje, né? Não, eu fiquei assim, ó. Agora parei que eu vou até me arrumar que o Rogério Gaspar tá aí. Peraí. Pronto. Mas é isso mesmo, é uma intuição, né? Igual você tá falando, às vezes a gente aplica, mas às vezes sem perceber, a gente já está trabalhando, já está aplicando, né, todos esses conceitos, e é muito bacana, porque a gente entregar um projeto que envolve um cliente, as emoções, né, que ele se sente bem na casa, é tão gostoso. Pra gente, cada projeto que a gente entrega para nós é um filho que nasce. Para mim e para a Roberta, a gente já tem vários filhos. Então é muito gostoso. E uma coisa legal, Luciana, se a gente entrar um pouquinho nesse campo da neuroarquitetura, eu sempre digo assim, a neuroarquitetura ela não está trazendo nada novo. Ela só está mostrando os processos de como fazer bem feito o que antes era feito meio que no empírico, acerto e erro. Porque bons projetos sempre existiram. Mas quando a gente conhece as técnicas, quando a gente conhece as dinâmicas e a gente entende o processo, o que gera, qual sensação, onde, em que momento, como eu vou usar, e a gente começa a entender isso, a gente entra num outro nível projetual, porque antes a gente ficava meio que num acerto e erro. Nossa, será que vai ficar legal? Quantas vezes, em algum momento de pesquisa, a gente não viu uma coisa super interessante e ao tentar trazer para o nosso projeto aquilo não casava? Qual é o problema aqui? O problema é que a gente não sabia por que a gente achava interessante. Simplesmente achava interessante. Mas ao acoplar aquilo e colocar aqui, não fica tão interessante. Só que quando eu entendo os processos, eu sei por que eu achei aquilo interessante e eu sei
trabalhar com a mesma emoção no meu projeto, sem necessariamente usar o mesmo elemento. Uma brincadeirinha que eu sempre faço com meninas, principalmente, é assim. Tenta imaginar que você passou acidentalmente na frente de uma loja e você viu um vestido fantástico, incrível, o vestido é lindo. É garantido que ele vai ficar bem em você? De jeito nenhum. Você vai precisar provar, ver se o caimento fica bem para você, se é aquele tamanho, se de fato sei lá, aqueles detalhes ficaram bem em você. Talvez você pense, não, realmente em mim não ficou tão bem, mas o vestido é lindo. E aí, quando a gente entende os processos, a gente começa a entender o que eu achei tão lindo em algo e como que eu posso aplicar isso na minha realidade. Então, é isso que a neuroarquitetura faz, é entender os processos. Se eu entender os processos, aí tudo flui. Por isso que eu falei para você há pouco, depois que você entende isso tudo, você nem sabe o que você está fazendo, você só está fazendo. Quando nós aprendemos a dirigir, foi um horror, né? Um monte de pedal. Eu sou da época que aprendi a dirigir em carro de marcha mecânica, então era marcha, era um monte de pedal, vários espelhos, você não sabia o que fazer. Hoje a gente dirige assim, mecanicamente, né? A gente não está racionalizando o processo. É igualzinho. Entender os processos nos leva a isso. Que bacana. E aquele momento também que a gente está lá com o cliente, vamos imaginar assim que ele tem um móvel antigo, que ele ama aquele móvel, ele tem aquele, sabe, aquele xodó, porque era o móvel da família, da avó. Cara, eu não posso achar aquele móvel feio, não vou usar aquele móvel porque eu acho que aquele móvel é feio e eu não vou usar. Eu tenho que respeitar a vontade do meu cliente, né? O desejo dele, vamos pegar aquele móvel, vamos restaurar, vamos, né, reaproveitar. Por que não, né? Porque hoje eu acho que assim, a gente é mais essencial do que tendencial, né? Hoje as pessoas estão comprando muito menos, estão gastando menos, né? Estão reaproveitando mais. Então, eu acho que esse discurso, né, do design emocional, nossa, ele tem assim, um ramo muito grande, né? O leque é muito grande, a gente pode aproveitar de diversas formas, né? E você sabe, Lu, que uma das coisas que a gente pode aprender conosco mesmo é assim, ó. Quantas vezes nós, enquanto profissionais, e agora falando especificamente para arquitetos, para designers, quantas vezes já não aconteceu conosco assim? Você entregar um determinado projeto para o seu cliente, você ambientou o projeto, e está lá organizando tudo, principalmente para quem trabalha com design de interiores, você está lá, você organizou tudo, ficou assim, digno da capa da revista. E aí você vai embora. E você volta uma semana depois, e aí você encontra o espaço completamente diferente daquele que você deixou. É um exemplo típico de que você não está trabalhando com design emocional. Isso significa que você não conseguiu trazer a ideia. Por que aquela pessoa ou que aquela família alterou o espaço? Porque ele não encontrava lá a identidade dele. A falta de identidade, ela é uma ferramenta muito útil em alguns momentos. Como que a gente organiza, por exemplo, um apartamento decorado? Aí em São José do Rio Preto a gente pode chamar de apartamento decorado também, alguns chamam de apartamento modelo, mas enfim, tá. Vocês já perceberam que se a gente estiver visitando um empreendimento bem montado, bem organizado, e a gente está visitando um apartamento decorado, vai acontecer assim. O Lori vai dizer assim, nossa, que apartamento lindo, eu tranquilamente moraria aqui. A Luciane vai dizer a mesma coisa. Nossa, que apartamento fantástico, tranquilamente eu moraria aqui. A Roberta idem e várias pessoas idem. Para aí. Como que tantas pessoas diferentes que têm noções diferentes de mundo, dizem que tranquilamente morariam dentro do mesmo espaço? Porque num apartamento decorado a gente trabalha com uma técnica muito importante, que é quando a gente extrai a identidade. A hora que eu tiro a identidade dele, o Lori se apropria, a Luciane se apropria, a Roberta se apropria, todo mundo se apropria. Mas se qualquer um de nós começássemos a morar nesse apartamento decorado, em seguida ia ter uma foto de família, ia ter um objeto que a gente gosta mais, eu ia trocar uma cadeira de lugar, porque aí eu começo a colocar a minha identidade. Então a falta de identidade, ela não é uma coisa ruim, ela inclusive pode ser uma técnica muito utilizada em alguns casos. Mas quando a gente está trabalhando no residencial e a gente vê que o nosso usuário ele altera, é porque a gente está precisando de um pouquinho mais de percepção para chegar nessa questão da pessoalidade dele, né? Dessa coisa única que cada um de nós tem. É claro que numa família
Às vezes a gente tem o marido em um formato, a esposa em outro, e aí chega-se a um consenso. Sendo que, de um modo geral, a esposa prevalece. Mas a gente acaba tendo essas organizações, e no projeto se vê muito isso, né? Por que às vezes a gente percebe, nossa, é difícil de trabalhar com esse casal porque ele quer uma coisa e ela quer outra. Identifica o que é importante para ele e trabalha nesses setores para ele. Identifica o que é importante para ela, trabalha nesses setores para ela. E aí tem várias técnicas, que aqui não vai dar tempo da gente falar, de como a gente mostra o projeto, de como a gente argumenta sobre o projeto, de como a gente explica para um e como a gente explica para outro. Aí já tem um universo aí gigantesco. Né? Mas enfim, acho que tem mais perguntas aí, a Roberta está passando. Deixa eu ver. É muito interessante você impor limites. Isso aí quem fala é a Maria Cecília. Elegantemente, e o ser bem recebido é muito por sentir especial. Vamos ver mais comentários. Aqui a Neide Guareschi, é muito importante. Eu também amo café e não fui ainda. Neide, você está convidada aí no nosso escritório. Eu te prometo fazer um cafezinho, ó, da hora. Vamos juntos, Neide. Vamos juntos, Neide. Vamos organizar isso. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Ai, Lori, você também é o máximo. Admiro você. Arquiteta. Obrigado. Apaixonada pela Lu para sempre. Essa é para mim, Lori. Ai, eu tô exclusa. Isso é para mim. Ô, Lori, ó, tem mais uma pergunta aqui da Rafa. Ó, você concorda que nos projetos corporativos, os arquitetos mais antenados já se deram conta dessa tendência e estão trabalhando cada vez mais empenhados em transformar as mensagens das marcas em verdadeiras experiências sensoriais? Quase igual a última pergunta, né? Exatamente. E aí isso a gente percebe um movimento que se startou e mundialmente ganhou volume, que até hoje se chama, né? Vamos projetar alguma coisa no estilo da Google, né? Então a Google realmente trouxe essa quebra de paradigma, e uma das principais quebras de paradigma foi que os projetos começaram a trabalhar muito com a questão do biofilismo. E aí a gente tem que deixar muito claro aqui que quando a gente fala de biofilismo, de design biofílico, a gente não está falando de colocar planta dentro do espaço. A vegetação pode ser utilizada, mas o design biofílico é o design que trabalha com isso. O design biofílico é o design que trabalha com vida. Tudo aquilo que me traz vida ou a percepção de vida. Então, a iluminação natural, a visão para o meio externo, principalmente se for um espaço que seja híbrido, que eu possa estar dentro e fora ao mesmo tempo, a organicidade do espaço, se eu consigo me locomover muito bem, se ele é lógico ao meu movimento, se ele se adequa efetivamente ao que eu vou organizar aqui, se o modo como ele foi projetado me auxilia às atividades que eu vou desenvolver ali. Então, se é um ambiente de criação mais voltado para o criativo, se é um ambiente de concentração mais voltado a essa introspecção. E como se trata de muitos elementos naturais, vegetação, água, essas coisas acontecem. E às vezes acontece um pequeno equívoco de que a gente pensa assim, vou trabalhar com biofilia, coloquei uma planta. Você está pegando um itemzinho, mas trabalhar com a biofilia é trazer essa questão da vida para dentro do espaço. É o bio dentro do espaço. E quando a gente não enxerga dessa forma, e aí de novo, porque a gente não entendeu o processo, e como a colega disse, a gente não entendeu, vamos chamar assim, a filosofia da marca, a gente pode cometer erros desnecessários. Eu sempre digo assim, quando a gente não entende o processo e vai para essa linha, é muito comum a gente produzir espaços coloridos e lá dentro a gente ter pessoas cinzas. Porque aquelas pessoas não conversam com aquele espaço. De nada adianta eu pegar, por exemplo, o escritório da Luciane e da Roberta e colocar uma mesa de pimbolim. Vocês jogam pimbolim? É o passatempo de vocês? Então, foi um gasto desnecessário, está ocupando espaço, não conversa com vocês, é um trambolho que vocês queriam mais se ver livre daquilo. Então, assim, não adianta a gente tentar incorporar, tentar trazer inputs para um espaço que não traduzam ou a filosofia da empresa
ou a dinâmica de quem ali está. O que vale para um setor não vale para o outro, né? A gente precisa fazer uma investigação nesse sentido. Não adianta colorir tudo. De repente, uma pessoa, um grupo de pessoas, talvez num espaço muito colorido, nem se sinta tão à vontade. Então, tem que entender muito como que essa espacialidade e essas pessoas conversam, como que tem esse momento de empatia. Se não tiver empatia, não tem experiência. Não. O que eu quero dizer? Se não tiver uma empatia saudável, não tem uma experiência saudável. Eu posso ter uma empatia ruim e automaticamente uma experiência ruim. Tá? Mas enfim, eu começo a falar e... Não, mas é isso. Lori, aqui tem outro, Marcos Nascimento. A organização dos ambientes é um dos pilares da neuroarquitetura? Perdão, cortou um pouquinho o início, Roberta, por favor. O Marcos Nascimento, ele pergunta, a organização dos ambientes é um dos pilares da neuroarquitetura? 100%. É Marcos, né? 100%, Marcos. Quando a gente começa a trabalhar com neuroarquitetura, obviamente que não tem como estabelecer uma hierarquia inicial, mas um dos primeiros cuidados que a gente toma é se efetivamente o modo como a gente está organizando o espaço vai ser trazido a essa pessoa que ela de fato precisa. Na neuroarquitetura, a gente usa uma técnica chamada wayfinding, que é quando a gente começa a trabalhar com o nosso GPS mental. E é muito importante, inclusive, isso no residencial. Porque o nosso GPS mental, ele fica no mesmo campo do nosso cérebro que as memórias de curto prazo, que é chamado de hipocampo. Já aconteceu com vocês duas, Lu ou Roberta, a seguinte situação? Você está, por exemplo, na sala, e aí você pensa assim, eu vou ali no escritório pegar a caneta. Aí você chega lá no escritório, o que eu vim pegar aqui? Aí você volta. Mas olha o raciocínio que olha o raciocínio que eu estou querendo fazer. Você está na sala, e aí você pensa assim, vou ali no escritório pegar a caneta. Aí você vai lá no escritório, quando você chega lá, você pensa assim, o que eu vim pegar aqui? Esqueceu. Aí você volta. Quando você chega na sala, a caneta. E aí você volta e pega a caneta. É porque nós temos o nosso wayfinding, o nosso GPS mental, ele está no mesmo campo do nosso cérebro que as memórias de curto prazo. Então, por isso que o espaço, ele me relaciona ao movimento cerebral. Quando eu saí, eu desenvolvi uma ideia rápida aqui de pegar a caneta. Quando eu chego em um outro espaço, que eu perco o meu wayfinding que eu estava, o que eu vim pegar aqui, eu não relaciono mais. Aí eu preciso voltar no espaço anterior para acessar aquela memória de novo. Então, a gente está falando... Por isso que eu digo que o campo da neuroarquitetura, ele não traz nada novo, mas ele explica os processos, a gente entende por que as coisas acontecem. E é isso que o colega comentou dessa organização do espaço, tem a ver com isso, de eu poder, por exemplo, através de wayfinding, criar marcas no espaço que me ajudem a me locomover, a me localizar, a processar as informações. Então, tudo isso a gente tem como trabalhar na neuroarquitetura, sim. Vocês viram que eu abro a boca e vou embora, né? Me cortem. Queremos saber a diferença entre humanização de espaços e neuroarquitetura. Quem pergunta é a Camila Suji. Perfeito, perfeito. Camila, então assim, ó, a humanização, ela fica dentro da neuroarquitetura. Eu não consigo fazer um trabalho de neuroarquitetura se eu não estiver priorizando o humano. E aí, obviamente, que humanizar o espaço tem a ver com essas segmentações todas. O que acontece é que na neuroarquitetura a gente usa várias técnicas ao mesmo tempo. A humanização do espaço é uma e como humanizar esse espaço pode ser outra. Então, por exemplo, eu vou fazer uma humanização, tornar esse espaço mais humano, mais convidativo ao uso, através de biofilismo. Eu já estou juntando uma coisa com a outra. O meu biofilismo eu posso trabalhar através da teoria de Eichmann, onde eu vou trabalhar linhas construtivas no biofilismo para fazer humanização. Então, são processos que eles vão se agregando dentro desse portfólio de trabalho, e aí a gente vai chegando a resultados cada vez melhores. Qual é o assustador disso? O assustador disso é que quanto mais você estuda, mais você percebe o quanto ainda tem para aprender, né? E isso dá um desespero de vez em quando, porque você vê assim, cara, é muita coisa. E realmente,
eu vejo assim que a gente está no inicinho disso, a gente ainda vai receber muita coisa nova. E eu estou louco para que essa coisa nova chegue em breve. Assim, eu sou meio ansioso por conhecimento. Então, não é à toa que no livro, um dos revisores, o último revisor que está com ele agora, me mandou uma mensagem assim, eu cheguei na parte da bibliografia. E eu não sei como é que vai ficar na editoração final, na edição final do livro, mas em Word a bibliografia está em 12 páginas. E aí ele comentou assim, o legal do teu livro é que quem comprar o teu livro não precisa ler tudo isso para chegar aonde você chegou, porque realmente é muita informação. Então a gente tem que entender de psicologia, de medicina, de neurociência, de comportamento. Então, assim, é uma coisa gigante aí, mas é encantador. Quanto mais você busca, mais coisa vem, né? É de fato encantador. Ô, Lori, a respeito do livro, tem a Gabriela Campos, ela está precisando de uma indicação de livros dessas técnicas. A gente já deixa o seu. Já deixa o seu aí. Eu vou deixar o meu aqui, ó. Então, o livro ele vai se chamar o mesmo nome do selo, tá? Que é NeuroArc, e aí ele trata sobre neuroarquitetura, neurodesign, iluminação. Estou botando aqui o nome do livro. Em seguidinho ele sai. Uma das principais técnicas, que é essa que a colega mencionou, se eu não me engano, Camila, você disse, né? Só não querem me equivocar no nome da pessoa. Tem aqui, ó, teoria... Perfeito. Ó, eu escrevi aqui, porque o nomezinho é um pouquinho complexo, né? Teoria de Eifelman. É a teoria que trata da empatia, e aí dá para pesquisar algumas coisas nesse sentido. E aí eu indico para a colega e para todos que querem assim, um conhecimento de primeira linha, Mega Power, o site da ANFA, que eu estou colocando aqui, que é a Academia de Neurociência Aplicada à Arquitetura. Inclusive, compartilhar com vocês uma grande felicidade. Eu, junto com dois colegas, que é a Caroline Ogura e o Maurício Dalastra, o trabalho, a pesquisa que deu origem ao livro, foi aprovada para ser apresentada na Conferência Mundial de Neuroarquitetura da ANFA, então estou super feliz com essa conquista aí, enfim, só para compartilhar com vocês aí, e aí vale muito a pena o site da ANFA para investigar. Eu vi que uma colega colocou quando vai lançar o livro. Bom, a Covid atrasou um pouquinho, né, o livro, mas a gente está em fase de edição final. Estou torcendo aí para que nos próximos 30, estourando aí 60 dias, já estejamos com ele em mãos aí. Lori, você quer tremer mais um pouquinho? Perdão? Sabe quem está muito ansioso pelo seu livro? Rogério. Meu pai, agora? Pronto, agora eu vou fazer assim, agora eu vou tirar férias, porque ganhei o ano. Esse cara é fantástico. Eu sou fã de carteirinha, hashtag aí pro Rogério Gaspar. O cara é de fato, sou fãzaço mesmo, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e ele é um profissional ímpar. Enfim, obrigado pelo carinho. Assim. Bom, Lori, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente poder se encerrar. Como as cores afetam a emoção e a razão? Certo. Bom, cor é um elemento bem complicado. Em neuroarquitetura, temporariamente, a gente está tratando o cor como um terreno um pouquinho arenoso. Por quê? Nós temos excelentes obras publicadas no mercado que eu de coração recomendo. Um livro se chama Psicodinâmica das Cores e o outro se chama Psicologia das Cores. Eles vão em linguagens bem parecidas e realmente é um material muito interessante. Em neuroarquitetura, ainda é um terreno um pouco arenoso, porque a gente não consegue fazer um estabelecimento de que tal cor faz uma conexão neural X. Por quê? Porque, de repente, na nossa personalidade, na nossa pessoalidade, a gente não tem como dizer assim, unicamente para uma pessoa, o azul promove tal coisa. Depende da experiência que eu tive com o azul, depende do que o azul diz para mim. Então, apesar de nós termos ótimas obras publicadas em relação à psicologia geral das cores e a psicodinâmica geral das cores, na neuroarquitetura a gente ainda está com um pouquinho de cautela para entrar nesse terreno, porque tem muita tradução que
que é nossa, que é única e que não dá para fazer uma correlação neural que seja geral a todos aí. Né? Vi aqui alguém perguntando se a live ficará salva. Acho que vocês vão deixar no Stories, né, meninas? Gente, sabe o que é, Lori? O papo foi tão bom, passou tão rápido, que agora a gente vai ficar 1 hora de live. 1 hora. A gente vai ter que encerrar. 5 segundos. Grande beijo.